conforme prometido, vamos lá para a videoaula sobre as questões de revisão da Prova Mais para vocês. Eu não vou focar aqui na leitura dos problemas, para o vídeo não ficar muito curto, então eu vou focar só na resolução. Então, na primeira questão, ele quer saber quantos não gostam de nenhum dos dois sabores de sorvete. Então, eu tenho que montar um diagrama de Venn. Então, eu faço o meu primeiro círculo aqui, faço o meu segundo. Eu percebo que aqui ele está trabalhando com chocolate e com creme e que as pessoas que gostam ao mesmo tempo dos dois sabores são 60, né? Aí eu tenho que 80 pessoas gostam de chocolate, sendo que eu já tenho 60, então para 80 falta 20. E para de creme são 70 pessoas. Como eu já tenho 60 aqui na minha interseção, está faltando 10. Ele quer saber quantos não gostam de nenhum desses dois sabores, ou seja, quem estaria aqui fora, tá? Sendo que o meu total é de 100 alunos. Como que eu calculo isso? Simples. Eu vou pegar o meu total, que é 100, e vou saber subtrair a soma de todo mundo aqui, ou seja, de 10 mais 60 mais 20. Fazendo isso daqui, eu vou encontrar 100 menos 90, e isso é igual a 10. Resposta, letra A. Bora para a segunda aqui. Na segunda, eu já quero saber agora o número de clientes que responderam gostar tanto de Airsoft quanto de Paintball. Ou seja, eu quero saber quem é a interseção. Dados os dois conjuntos lá. Dados os dois conjuntos. Aí eu tenho a quantidade de pessoas que gostam de jogar Airsoft, que ele está me dizendo aqui que é 2.100. Tem a quantidade de pessoas que gostam de jogar Paintball, que é 1.500. E tem as pessoas que não preferem um dos dois hobbies, que é 250, que está aqui fora. E o meu total da pesquisa, que foi pesquisado, foi 3.700. Quero descobrir quem é que está bem aqui nesse meio. Como que eu faço isso? Simples. Eu vou somar os dados que ele me deu, ou seja, quem gosta de Airsoft, quem gosta de Paintball e quem não gosta de nada. Fazendo lá 2.100 mais 1.500 mais 250. Faço a soma desses valores e vou subtrair o meu total, que é 3.700. 3.700. Fazendo a soma aqui, eu encontro 3.850. 3.850 menos 3.700, eu encontro 150. Resposta, letra B. Para a terceira questão, perdoe, mas teve um erro aqui nessa terceira questão. Eu acabei não lendo por completo o comando. O que ele está me perguntando aqui, na verdade, é o número de chefes de cozinha que indicaram manjericão. Então, não é a porcentagem. Se fosse a porcentagem, era 15. Tá? Mas só que o que ele está me perguntando aqui é a quantidade de pessoas, sendo que ele me deu o total aqui no problema, 200 chefes de cozinha que participaram dessa pesquisa. Aí vocês sabem que a porcentagem que está faltando aqui para o manjericão é 15, né? Porque se eu somar todo mundo aí, eu tenho que fazer 100 menos a soma de todo mundo, que dá 85. Eu vou encontrar aqui 15, que é 15%. Aí eu tenho que tirar 15% de 200. Ó. 15% de 200. Só que calcular 15% de 200 é a mesma coisa que calcular 200% de 15. Por que eu estou fazendo isso, 200% de 15? Porque percebe, o meu 100% é o valor todo, que seria o 15. Como eu estou tratando de 200%, é o dobro de 15, ou seja, 30. Resposta, letra E. Vamos para a quarta. A quarta questão a gente resolveu em sala, né? Estava falando sobre a comparação entre duas empresas de operadora móvel. Ou seja, para a empresa A, a comparação que ele está fazendo aí é 5,45 mais 2,5. Calma. 2,5 vezes, no caso a quantidade de dias aqui vai ser 20, vezes 20. Isso eu vou encontrar 5,45 mais 20 vezes 2,5, eu vou encontrar 41. E fazendo a soma disso daqui, eu vou encontrar 46 e 45. Esse é o valor pago pela empresa A. Para a empresa B, vai ser 8,60 mais 1,90 vezes 20. Fazendo isso daqui, eu vou encontrar que é 8,60 mais 20 vezes 1,90, eu vou encontrar 38. E fazendo 8,60 mais 38, eu vou encontrar 46,60.
Aí eu quero saber a diferença, ou seja, B menos A, o maior menos o menor. Fazendo a diferença entre esses dois, eu vou encontrar 0,15 centavos, que é a diferença entre eles, letra E. Para a quinta questão, que era para calcular as funções inversas de determinar o domínio ou a imagem. Vamos começar aqui com a letra A, que eu também já resolvi em sala. No lugar do f de x, eu vou colocar x. No lugar do x, eu vou colocar y. Então, vai ficar x igual a 3y menos 2. 3y menos 2. Minha função agora aqui é só a gente isolar o y. Vou pegar o menos 2 e passar para o outro lado. Vai ficar x mais 2 igual a 3y. Depois eu pego esse 3 e passo dividindo todo mundo. Então, x mais 2 dividido para 3, isso é igual a y. Pronto. Isso daqui é a minha função inversa, quando eu isolei o y. Quem que é o domínio dessa função? Percebe que eu consigo substituir qualquer valor aqui no lugar de x. Então, o meu domínio aqui são todos os reais. Quem que é a minha imagem nessa função? Percebe que eu posso substituir qualquer valor aqui, vou estar sendo dividido por 3. Eu posso colocar o número negativo, o resultado aqui em cima pode ser o número negativo, que eu vou dividir por 3, ou o resultado aqui em cima pode ser o número positivo, que eu vou dividir por 3. Ou seja, a minha imagem aqui também é todos os reais. Acabou. Letra B. Na letra B, ó, no lugar do f de x, coloca x, no lugar de x, coloca y. Então, vou ter x igual a raiz de 9 menos y. O que é que eu faço? Pega essa raiz quadrada, passa para o outro lado invertendo a operação, ou seja, vai passar em forma de potência, vai ficar x ao quadrado igual a 9 menos y. O que eu vou fazer aqui é trocar de lugar. O x ao quadrado que está positivo vem para cá negativo, o y que está negativo vai para lá positivo. Aí fica y igual a 9 menos x ao quadrado. Aí eu venho aqui, ó. Quem que é o domínio dessa função? Vou analisar aqui. Eu consigo substituir valor negativo aqui em x? Consigo. Consigo substituir valores positivos aqui em x? Consigo. Então, o meu domínio aqui são todos os reais. Quem que é a minha imagem aqui dessa função? Agora, para a imagem, olha o detalhe. Se eu substituir um número negativo aqui em x, como ele está elevado ao quadrado, o meu resultado ele sempre vai ser um número positivo, né? Aí eu vou fazer 9 menos um número positivo. Concorda comigo que quando eu fizer isso aqui, 9 menos um número positivo, o maior valor que eu vou ter positivo aqui como solução vai ser o 9. Por quê? O maior valor que eu vou ter aqui, dentro desse x ao quadrado, quando eu for subtrair aqui, seria o 0. Tá? Qualquer outro valor vai ser maior que 0. Ou seja, eu vou ter aqui para a minha esquerda infinitos números, ou seja, números negativos. Eu vou colocar aqui, ó, menos infinito para a minha esquerda, vírgula, e o meu maior número que eu vou encontrar aqui seria o próprio 9. Aí, ó, 9. Esse é um intervalo de menos infinito a 9. Letra C. Na letra C, ó, no lugar do f de x, coloca x, no lugar de x, coloca y. Então, vai ficar x igual a raiz de y mais 1. Y mais 1. Aí, raiz passa para lá em forma de potência, vai ficar x ao quadrado igual a y mais 1. Vou separar aqui só para a gente fazer aqui em cima. Vou pegar esse 1, vou passar para lá negativo. Vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a y. Pronto. Essa daqui é a minha função inversa, quando eu isolei o y. Quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função, percebe que eu consigo substituir qualquer valor aqui no lugar do x ao quadrado. Como eu consigo substituir qualquer valor no lugar do x aqui, o meu domínio é todos os reais. Vou para a imagem agora. Vou pensar na imagem. Percebe que qualquer número que eu colocar aqui no x, ele vai ficar positivo. Por mais que eu coloque um número negativo, isso daqui vai ficar positivo. Então, o que é que acontece? Quem que pode ser o menor número que eu vou achar aqui para x? É quando eu pegar o zero. O zero ao quadrado vai ser 0. Aí 0 menos 1 vai ser menos 1. Ou seja, o menor valor que eu vou ter aqui na minha imagem vai ser o menos 1. Ó. Menos 1. Porém, agora o maior valor vai ser qualquer um para mais infinito, né? Porque eu posso, por exemplo, pegar aqui, sei lá, 10. É só colocar 10 ao quadrado menos 1. Vou encontrar 99. Posso colocar aqui 1000.
1.000 ao quadrado eu vou encontrar 10.000. Aí 10.000 menos 1 eu vou encontrar 9.999. Percebe que conforme eu vou aumentando o valor de x, maior vai ficando a minha imagem. Então a minha imagem agora para cá, ela é infinita, para a minha direita, ou seja, para os valores positivos. O menor valor que eu encontro é menos 1 e o maior valor que eu encontro vai para o infinito aí. Tá? Não consigo definir. Por isso que a minha imagem vai de menos 1 para mais infinito. Letra D. A letra D, ó, no lugar do f de x, coloca x, no lugar de x, coloca y. Percebe que é raiz cúbica de x mais 4. Aí vou vir aqui, ó. X igual a raiz cúbica... Raiz cúbica de x mais 4. Mesma coisa, tem uma raiz cúbica, vou passar para lá em forma de potência. Então, vai ficar x ao cubo igual a x mais 4. Esse mais 4 eu vou passar para... Opa, aqui não é x, aqui é y. Y. E aqui é y. Vou pegar esse mais 4 e passar para lá negativo, para poder isolar o y. Então, vai ficar x ao cubo menos 4 igual a y. Essa daqui é a minha função inversa. Quem que é o domínio dessa função? Percebe que eu consigo substituir qualquer valor no lugar do x. Então, o domínio, de novo, são todos os reais. Não tem uma restrição aí. Quem que vai ser a minha imagem? Percebe que qualquer que seja o valor que eu colocar aqui, ó, eu vou ter no x, eu vou ter tanto valores positivos quanto negativos. Porque quando o expoente ele é ímpar, se eu, por exemplo, fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, o meu resultado aqui é menos 1. Ou seja, se eu colocar um número negativo, o resultado é negativo. Se eu colocar um número positivo, o resultado é positivo. Então, a minha imagem aqui vai ser o quê? Todos os reais. Porque eu consigo achar todos os reais aí na minha imagem. Tá? Sem problema nenhum. Vamos para a letra E. Na letra E... Opa, passei demais. A letra E é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. No lugar do f de x, coloca x. No lugar de x, coloca y. Aí eu vou fazer aqui, ó. X igual a 1 sobre y ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Preciso isolar o y. Vou trocar ele de lugar com x. Ó. Como ele está no denominador, eu consigo trocar. Porque se eu passar o y ao quadrado para lá multiplicando, percebe que eu consigo passar o x dividindo. É isso que eu vou fazer, trocar eles de lugares. O que é que vai acontecer? Vai ficar y ao quadrado igual a 1 sobre x. Está faltando só pegar esse quadrado e passar em forma de raiz. Quem que é y? Vai ser a raiz de 1 sobre x. Só que raiz de 1 sobre x eu consigo tirar a raiz de 1. A raiz de 1 é o próprio 1. Ó. 1 sobre raiz de x. Opa. Raiz de x. Essa daqui vai ser minha função. Y igual a 1 sobre raiz de x. Quem que é o domínio dessa função? O domínio são os valores que eu consigo substituir aqui no lugar do x. Percebe que, como a minha raiz ela é quadrada, não pode acontecer aqui de se ter número negativo, né? Que eu não tenho raiz lá dentro dos reais para número negativo. Então, não posso ter número negativo. E, além disso, não pode acontecer o zero aqui no denominador, né? O x não pode assumir o valor de zero. Então, quem que é o domínio? Vou fazer aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, só que x tem que ser maior que zero. Tá? Ele não pode ser zero e não pode ser nenhum número negativo. Então, ele tem que ser maior que zero. Esse é o meu domínio. Quem que é a imagem? Percebe que, para cá para baixo, eu só vou ter valores positivos. Né? Não vai acontecer zero, só vou ter valores positivos. Aí, eu vou pegar 1 e vou dividir para esses números. Conforme eu aumento o meu denominador aqui, quem é que vai estar me dando a resposta? Se eu pegar 1 e dividir para 2, eu encontro meio. Se eu pegar 1 e dividir para 4, eu vou encontrar 0,25. Se eu pegar 1 e dividir para 5, eu encontro 0,2. Percebe que conforme eu vou aumentando os valores aí embaixo, o que é que está acontecendo com o meu resultado? Ele está se aproximando de zero. Tá? Ele nunca vai ser zero, mas ele se aproxima de zero. E o meu maior valor que eu posso encontrar aí vai ser o próprio 1, porque se eu jogar aqui raiz de 1, aí 1 dividido para 1 é 1. Então, o meu intervalo aqui da minha imagem, ele é o quê? Ele vai de 0 a 1. Ele não inclui o zero, tá? Porque não tem como isso daqui dar zero. Mas ele está nesse intervalo de 0 a mais ou menos 1. Ou a menor ou igual a 1, porque pode ser incluído 1. Aí eu consigo representar dessa forma o conjunto.
Para a última aqui, para a letra F, eu vou colocar aqui, que senão não vou ter espaço. Epa. A F, ó, no lugar do f de x, coloca x, no lugar de x, coloca y. Vai ser o quê? Peraí. X igual a... Eu acho que é y mais 5 dividido para 3. Deixa eu ver aqui. Y menos 5 dividido para 3. Menos 5 dividido para 3. Preciso isolar o y. Pega o 3, passa para lá multiplicando, vai ficar 3x igual a y menos 5. Tá faltando só pegar esse 5 e passar para lá positivo. Vai ficar 3x mais 5 igual a y. Isso daqui é a minha função inversa. Quem que é o domínio? Percebe que o domínio aqui eu consigo substituir qualquer valor em x. Então, o domínio é os números reais. Quem que é a imagem? A imagem seria os valores de y. Como eu consigo substituir qualquer valor aqui em x, eu vou encontrar tanto valores positivos quanto negativos. Então, a minha imagem aqui é o quê? Todos os reais. Acabou. Tá? Para a função inversa. Vamos para a próxima. A próxima está tratando aqui de um problema de análise combinatória. Diz o seguinte, que vai ser montado um ovo de brinquedo, né? Sendo que eu tenho que escolher 2 figurinhas, um bonequinho e um docinho. Aí eu tenho disponível 20 figurinhas, 10 bonequinhos e 4 docinhos. O que é que acontece? Percebe que eu vou ter que escolher só um bonequinho e um docinho. Então, para mim encontrar a quantidade de possibilidade de escolha disso daí, é só contar. Vou montar 3 espaços aqui. Aqui seria a figurinha. Aqui seria o boneco. E aqui seria o docinho. Aí, ó. Para o boneco e para o docinho, como eu quero escolher somente um, para o boneco eu tenho quantas possibilidades? Ele está me dizendo 10. Beleza. Para o docinho eu tenho quantas possibilidades? 4. Aí eu vou multiplicar por 4. Está faltando a figurinha. Só que a figurinha eu vou ter que escolher 2. Aí percebe o seguinte, se eu escolher a figurinha A e a figurinha B, ou se eu escolher a figurinha B e a figurinha A, vai diferenciar o ovo? Por exemplo, se eu colocar um ovo lá com a figurinha A e B e um outro ovo com a figurinha B e A. Não, né? Vão ser as mesmas figurinhas. Ou seja, eu estou diante de um problema aí que a ordem não importa. Quando não importa, significa que é um problema de combinação. Só que quem que vai ser a combinação? Vai ser a minha quantidade aqui, ó, de 20 e as minhas escolhas que eu quero fazer, que é 2. Ou seja, no lugar da figurinha aqui, eu vou colocar a combinação de 20, 2 a 2. Quem que é a combinação de 22 a 2? Eu vou primeiro calcular isso daqui para depois a gente voltar aqui e substituir. Combinação de 22 a 2 é igual a 20 fatorial dividido para 2 fatorial, 20 menos 2 fatorial. Resolvendo isso daqui, ó, eu vou encontrar 20 fatorial dividido para 2 fatorial. 20 menos 2 é 18 fatorial. Isso daqui vai ser o quê? Vou pegar o 20 fatorial e desenvolver até chegar em 18 fatorial, para não poder cortar com ele. Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18. Epa. 18 fatorial. Isso tudo dividido para 2 fatorial, 18 fatorial. Aí eu corto 18 fatorial com 18 fatorial. Vai me restar somente isso daqui, ó. 20 vezes 19 dividido para 2. Só que eu consigo já simplificar aqui, ó, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Aí 20 dividido para 2 eu encontro 10. 10 vezes 19 é 190. Aí no lugar dessa combinação de 22 a 2, que é da figurinha, eu vou colocar 190. Aí fazendo 190 vezes 10 vezes 4, eu vou encontrar o quê? 7.600, que é a minha resposta aí. Tá? Vamos para a próxima, que é a questão da SpaceX. Está dizendo o seguinte, considera o conjunto dos números naturais, que vai de 1 a 15. Aí eu vou listar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Só para separar um pouquinho aqui. 15. Ele está dizendo, formando grupos de 3 números distintos desse conjunto, o número de grupos em que a soma dos termos, ou seja, quando eu somar os números, o meu resultado aí vai ser um número ímpar é. Primeiro, eu tenho que imaginar a situação. Vou pegar 3 números aleatórios. Ó. 1 mais 2 mais 3. Se eu somar isso daqui, 1 mais 2 mais 3, o resultado que eu vou encontrar aqui é 6, não é? Percebe que eu estou somando aqui, ó, 2 números ímpares com um par. Isso daqui não me serve, o resultado é o número 6. Não me serve essa possibilidade. Aí eu vou pegar aqui, ó, 1 mais 3
mais 4. Vou verificar quanto dá. Ó, 1 mais 3 vai dar 4, mais 4 vai dar 8. Também não me serve essa possibilidade, ou seja, 2 números ímpares e um número par. Já tenho que eliminar essa possibilidade. Vou tentar diferente agora, vou pegar 3 números ímpares. Ó. 1 mais 3 mais 5. O que acontece? 5 mais 3 dá 8, mais 1, 9. Opa, 9 não é ímpar? Então, essa possibilidade aqui, ó, me é útil. Percebe que eu somei 3 números ímpares. Então, meu primeiro caso favorável é somar ó, ímpar com número ímpar com outro número ímpar. Essa é a minha primeira possibilidade. Vou ver se eu tenho mais outra. Percebe que eu vou ter mais outra, que é somar 2 números pares e um número ímpar. Se eu somar, por exemplo, 2 mais 4 mais 1, ó, 2 mais 4 eu vou encontrar 6, mais 1 eu vou encontrar 7, que é ímpar. Ou seja, se eu somar 2 números pares e um número ímpar, o resultado também é ímpar. Aí eu vou colocar aqui, ó, par, par e ímpar. Tá? No total, eu tenho essas duas possibilidades de acontecer. Quando acontecer isso aqui, ó, somar 3 números ímpares, o resultado vai ser ímpar. E quando eu somar 2 números pares e mais um ímpar, o resultado também vai ser ímpar. Então, eu vou calcular o total de possibilidades para esse primeiro caso aqui e vou calcular o total de possibilidades para esse segundo caso aqui. Depois que eu calcular os dois, como pode acontecer isso ou isso, eu vou somar o meu total de possibilidades. Mas vamos trabalhar com o primeiro aqui, que é ímpar, ímpar, ímpar. Percebe que se eu fizer lá 1 mais 2, tem que ser número ímpar, peraí. 1 mais 3 mais 5, e se eu fizer 5 mais 1 mais 3, o resultado aqui não vai ser o mesmo, o resultado não vai ser 9. Não é? Aí eu te pergunto, a ordem que eu vou escolher esses números ímpares, ela está importando aqui? Não, né? Não está diferenciando um resultado do outro. Então, estou diante aqui de um problema de combinação. Só que quem vai ser essa combinação? Vai ser a minha quantidade de números ímpares que eu tenho aqui. Aí eu vou circular 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ou seja, eu tenho no total aí 8 possibilidades de escolher o número ímpar. E eu vou escolher apenas 3. Ou seja, vai ser a combinação de 8, 3 a 3. É isso que eu vou fazer. Quem que é a combinação de 8, 3 a 3 para o meu primeiro caso? Vai ser 8 fatorial, que é a quantidade de elementos, dividido para 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Isso daqui nada mais é que 8 fatorial, dividido para 3 fatorial, 8 menos 3 eu vou encontrar 5 fatorial. Fazendo isso daqui, ó, pego 8 fatorial, desenvolve até 5 fatorial. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido para 3 fatorial, 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial, vou ficar com isso daqui. Só que eu ainda consigo simplificar, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Aí eu consigo cortar com esse 6 daqui de cima. Ou seja, o meu resultado aqui, deixa eu só alinhar um pouquinho mais para o lado. O meu resultado aqui vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 7, que eu vou encontrar aqui 56. Esse é o meu total de possibilidades para o meu primeiro caso. Vou para o segundo caso. Para o segundo caso, é eu selecionar 2 números pares e um número ímpar. Só que, lembra que a ordem que eu vou escolher o número aí, quando eu for somar, não vai importar para a minha ordem? Então, eu posso agrupar esses dois aqui, ó, escolher 2 números pares. Nada mais é do que uma combinação. Ou seja, vai ser a combinação da quantidade de números pares ali de 1 a 15, que no caso vai ser 7, tomados 2 a 2. 7, 2 a 2. E isso eu vou multiplicar pela quantidade de possibilidade de escolher o número ímpar. Aí, quantos números ímpares eu tenho? 8. Então, eu vou primeiro resolver isso aqui, ó, combinação de 7, 2 a 2, depois eu multiplico com 8. Combinação 7, 2 a 2 nada mais é que 7 fatorial dividido para 2 fatorial, 7 menos 2 fatorial. Isso daqui vai ser 7 fatorial dividido para 2 fatorial. 7 menos 2 eu encontro 5 fatorial. Pego de cima, desenvolve até chegar no maior de baixo. Ou seja, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 para no 5. Vezes 5 fatorial. Dividido para 2 fatorial, 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Tu vai ficar somente com isso aqui. Só que 2 fatorial não é 2 vezes 1, que é 2.
Aí eu consigo simplificar com esse 6. Ó. 6 dividido para 2 eu encontro 3. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser 3 vezes 7, que é 21. 21 eu vou colocar aqui, ó, no lugar do C, combinação 7, 2 a 2. Ó, 21. Tá faltando só eu calcular quanto que é 21 vezes 8 para mim achar o total dessa minha segunda possibilidade. Aí 21 vezes 8 eu vou encontrar 168. E o meu número total de possibilidades, ó, não vai querer cair na besteira de marcar aqui 168. Isso é só o meu total de possibilidades para o segundo caso. O meu total que eu quero é a soma desses dois aí, ou seja, 168 mais 56. E eu encontro lá 224. Tá? Vamos para o próximo aqui. Agora eu quero saber, ó, quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, tá? Tem que ser diferente, nos quais o algarismo aparece. O algarismo número 5 aparece. Aí eu vou testar minhas possibilidades. Ó. Percebe que o número 5 ele pode aparecer aqui no início, o número 5 ele pode aparecer aqui no meio, e o número 5 pode aparecer aqui por último. São essas minhas possibilidades que eu tenho. Ou vai aparecer nisso, ou vai aparecer no meio, ou vai aparecer por último. Então, eu vou calcular para cada um desses daqui e depois eu vou somar. Como é um ou outro, eu somo. Para a minha primeira possibilidade, eu vou fixar o número 5 aqui. Dos algarismos que eu tenho lá, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Percebe que eu vou fixar o número 5. Aí, quantas possibilidades eu tenho para escolher o número 5? Só uma. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma possibilidade. Já tenho o número 5 aqui. Quantas possibilidades eu tenho para o meu segundo dígito? Eu excluo o número 5 aqui, eu vou ter no total 9 possibilidades. Escolhi dois números, ó, um número na primeira posição, um número no segundo. Quantos números eu tenho para escolher na terceira posição? 8. E fazendo aqui 9 vezes 8, eu vou encontrar 72. Isso é o total de possibilidades para o primeiro caso, que é o número 5 está lá na posição 1. Vou para o meu segundo caso, que é o número 5 está na segunda posição. Eu vou fixar ele aqui, ou seja, no total aqui vai ser 1, ó, fixei o número 5. Já escolhi o número 5 aqui, vou escolher o meu primeiro dígito. Só que, lembra que aqui no primeiro dígito, como tem que ser um número com 3 dígitos, aqui no primeiro dígito não pode aparecer o 0. Porque se aparecer o 0, eu vou ter um número com 2 dígitos. Lembra que o 0 à esquerda aqui não conta. Então, fora o número 5 que eu já utilizei aqui e o 0 que eu não posso colocar aqui, quantas possibilidades eu tenho no total? 8. Tá? 8 possibilidades para o meu primeiro dígito. Vou para o último dígito. Ó. Já usei o número 5 aqui, já usei um número diferente aqui. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o meu terceiro dígito? De um total lá de 10, eu já usei 2, sobra 8. E fazendo 8 vezes 8, eu encontro 64. Esse é o meu total de possibilidades para o segundo caso. Percebe que agora no terceiro caso, ó, vou fixar o número 5 aqui na última posição, ó, 1, tá? Porque eu só tenho um número 5 para poder colocar. Quantas possibilidades eu tenho para colocar o primeiro dígito? Ó, não posso colocar o 5 e aqui também não pode entrar o 0. Ou seja, no total eu tenho 8 possibilidades. Para o meio aqui, já usei o número 5 aqui no final, já usei um número diferente aqui no início. Se eu já usei 2 dígitos, quantos dígitos eu tenho para colocar aqui? 8. Fazendo 8 vezes 8, eu encontro de novo 64. E somando todo mundo aqui, ó, 72 mais 64 mais 64, eu vou encontrar 200, que é o meu total de possibilidades. Tá? Nona questão. A nona questão é de física. Está falando o seguinte lá, a tabela abaixo mostra o valor aproximado dos índices de refração de alguns meios medidos em condições normais de temperatura e pressão, para um feixe de luz incidente no comprimento de onda de 600 nanômetros. Mas isso aí vocês não precisam se preocupar. Foca aqui embaixo, o que ele está perguntando. O raio de luz que se propaga inicialmente do diamante incide sob o ângulo θi de 30 graus. Em um meio desconhecido, que eu não sei, sendo o ângulo de refração desse meio igual a 45. Aí a pergunta é, o meio desconhecido seria qual? Utilizando essa tabela aqui, ó, eu vou tentar descobrir quem é o meio, o meio aí desconhecido. Como que eu faço isso? Eu uso lá a relação lá de Descartes, né? Lembra que eu passei para vocês que é N1 que multiplica seno de θ1
é igual a N2 que multiplica seno de θ2. É isso que eu vou aplicar aqui. Aí, ó, ele está me dizendo que o raio de luz se propaga inicialmente no diamante. Aí o diamante eu vou olhar aqui na minha tabela, ó, o índice de refração dele é 2,4. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2,4 vezes o seno de θ lá do meio, tá, do diamante, que no caso aqui é de 30. Aí lembra que o seno de 30 ele é igual ao quê? Meio. Tá? Isso vai ser igual a N2, que é o que eu não sei, é o que eu quero descobrir, que é o índice de refração, N2, que multiplica o seno de θ2, que é o ângulo de refração do meio, que no caso aqui é 45. Aí lembra que o seno de 45 é um valor notável, ele é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Percebe o seguinte, está todo mundo aqui sendo multiplicado ou dividindo. Aí eu tenho esse 2 aqui e tenho esse 2 aqui. Como eu tenho uma igualdade, eu posso sem problema nenhum cortar, ó, esse 2 com esse 2. Vou sumir com esse 2. Vai me restar aqui, ó, 2,4 vezes 1. Só que é 2,4 vezes 1, né? 2,4. Some com ele. Igual a N2, que é o índice de refração 2 que eu quero descobrir, vezes raiz de 2. Tá faltando para mim passar essa raiz de 2 para lá, dividindo. Vai ficar 2,4 dividido para a raiz de 2 é igual a N2. Lembra que eu não posso ter essa raiz aqui embaixo, preciso racionalizar. Como que eu faço? Multiplico pela raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 2,4 sobre raiz de 2, multiplicado pela raiz de 2 sobre raiz de 2, para mim poder racionalizar. 2,4 vezes raiz de 2, mantenha, 2,4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, ela sai da raiz, vira 2. Aí eu consigo dividir, ó. Quanto é 2,4 dividido para 2? Eu vou encontrar 1,2 vezes a raiz de 2. Percebe que ele não me deu esse valor aqui, tá? Eu vou precisar usar a raiz aproximada de 2. Aí a raiz aproximada de 2 é 1,4. Aí eu tenho que fazer, ó, 1,2 vezes 1,4. Fazendo lá 1,2 vezes 1,4, vocês vão encontrar 1,68. É esse valor que eu vou olhar lá na tabela, ó. Quem mais se aproxima dele? Olhando aqui na minha tabela, eu encontro, ó, 1,7, que é o mais próximo de 1,68. Ou seja, o meu meio é safira, letra D. Próximo aqui. Aqui está falando sobre a velocidade do som. Tá? Ó, uma pessoa está a 680 metros distante de um obstáculo refletor. Dá um grito e ouve o eco de sua voz. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Ou seja, esse resultado aqui significa que eu já apliquei lá a temperatura. Lembra aqui para me descobrir a velocidade do som é 331 mais 0,6 vezes a temperatura? Eu já apliquei a temperatura, já estou te dando a velocidade do som. Ele quer saber qual foi o tempo gasto entre a emissão do som e o momento em que a pessoa ouve o eco. Ou seja, quando ele falou e a voz dele bateu lá no obstáculo refletor e voltou para ele poder escutar o eco. O que é que acontece? Eu vou pegar lá os 680, ó. Como ele disse que foi 680 metros de distância e o meu tempo, a minha velocidade aqui é 340 metros por segundo, eu não preciso converter, eu vou fazer a divisão direta, ó. 680 dividido para 340. Percebe que 680 é o dobro de 340, ou seja, a divisão aqui dá 2. Só que percebe que esse 2 aqui é a distância dele até o obstáculo refletor. Não é isso que eu quero saber. Tá? Eu não quero saber qual foi o tempo que a voz dele demorou para chegar no obstáculo refletor. É o tempo que ela demorou para voltar. Ou seja, eu tenho que fazer a ida e a volta. Para me fazer a ida e a volta, o que é que eu faço? Multiplico por 2. E 2 vezes 2 vai ser 4 segundos. Pronto, está aí o tempo. Vamos para a 11ª. 11ª é parecida com a 10ª. Vai fazer o seguinte, a Patrícia ouve um eco de sua voz direta, refletida por um grande espelho plano, no exato momento de uma piscada de olhos, após a emissão. Adotando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo e o tempo médio de uma piscada igual a 0,4 segundos, podemos afirmar que a distância d entre a menina e o espelho vale quanto? Aí, ó, novamente, percebe que aqui eu te dei a distância, te dei a velocidade. Então, eu só peguei a minha distância e dividi pela velocidade. Aqui já é o contrário, eu estou te dando o tempo e estou te dando a velocidade. Então, para mim descobrir a distância, o que é que eu faço?
Lá eu dividi e aqui eu vou multiplicar, ó, 340 vezes 0,4 segundos, que é a velocidade da piscada do olho dela. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Cancela esse zero com essa vírgula, tu anda para cá, vai ficar 34 vezes 4. Fazendo 34 vezes 4, tu encontra 136. Aí tu vai lá e marca a letra B. Perfeito, tu acabou de errar a questão. Por quê? Percebe que a piscada de olho que ela faz é quando a voz dela sai da emissão dela, bate e reflete de volta, ele escuta o eco. Ou seja, ele fez esse caminho aqui, ó, duas vezes, ele foi e voltou em 0,4 segundos. Então, essa distância que eu calculei aqui é a ida e a volta. Para mim descobrir só quando qual o valor da ida, eu vou ter que dividir para 2. 136 dividido para 2 eu encontro 68. Resposta letra A. Tá? Tranquilo? Qualquer coisa, só pausar o vídeo e voltar em alguma questão, beleza? Dúvidas? Me mandem no WhatsApp.